Paulo conhecia os Tessalônicos, foi Paulo que abriu aquela igreja, e aí por conta, isso está lá em Atos 17, acabei de lembrar, está lá em Atos 17, né, a qual Paulo prega aos Tessalonicenses, e ele é expulso também da cidade a qual ele estava, né? E aí, só que nisso houve uma grande perseguição em Tessalônico, né? Houve uma grande perseguição ali e Paulo fugiu, né? Paulo foi expulso, na verdade, né? Ele e Silas foram expulsos, está lá em Atos 17, isso, tá? Atos 17 e 18. E aí Paulo, para se reconectar com esse povo, Paulo ele faz essa carta aí, né? Oi, Eliette, boa noite, Pai do Senhor, tudo bem? Seja bem-vinda. Né? E para ele se conectar com o povo novamente, se reconectar, Paulo resolve então fazer essa carta. E como nós paramos ontem, essa carta a qual Paulo escreve foi uma carta muito importante, né? E aí Paulo, o que, que ele decide? Ele decide enviar Timóteo, né? Ele decide enviar Timóteo, e ontem a gente parou nisso. Quando Paulo envia Timóteo ao povo de Tessalônico, aos tessalônicos, né? Para que ele dê notícias, né? Aos tessalonicenses e também traga notícia de lá. Porque Paulo estava com muita saudade. Paulo e Silas estavam com muita saudade. E aí ele resolve mandar Timóteo, né? E aí a gente entra agora nessa questão, a qual onde Timóteo traz boas novas, né? Desse povo que estava unidos, né? Um povo que estava sendo perseguido, e Paulo fica muito alegre porque em meio à perseguição eles não deixaram de ter a sua fé, né? Não deixaram com que a sua fé fosse abalada, tanto por judeus, tanto por gentios, né? Tanto por judeus rebeldes e gentios que não queriam que o evangelho fosse propagado. E aí, agora, Timóteo ele volta, né? A gente vai entrar aqui agora no capítulo 3, a gente vai ver que Timóteo ele volta com boas novas, com boas notícias a respeito daquele povo, né? Que o povo também estava com saudade de Paulo. E isso acalenta ainda mais o coração de Paulo, e isso traz ainda mais um refrigério, né, no coração de Paulo, porque Paulo estava preocupado, né, por meio de tanta coisa que estava acontecendo em Tessalônicos, né? Tanta coisa que estava acontecendo ali, ele estava com saudade daquele povo e ele queria receber notícias, queria saber como que o coração deles estavam também mediante a essa ausência de Paulo, né? E aí que a gente entra agora no capítulo 3, tá bom? Oi, Rômulo, boa noite. Oi, Tia Rô, tudo bem? Ô, saudade. Eu estava de estar com vocês. Verdade, Tia Rô. Saudade também, né? Saudade de ter você aqui, né? Aprendendo ainda mais com a gente, compartilhando aí, né? E eu já peço para você que está chegando aí, gente, dá um like aí. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui. Faz tempo que eu não mando esse aviãozinho. Eu vou mandar aqui pro povo que ele é fiel. Vou mandar aqui para a galera toda, para que todo mundo veja, né? Então, você que pode aí mandar também, mande esse aviãozinho aí, use essa tecnologia que você tem na mão para mandar pro povo aí também, para eles virem, né? E aí, boa noite, gente, boa noite, Pai do Senhor, boa noite, Rômulo, né? Então vamos lá, a gente vai entrar aqui em 1 Tessalonicenses 3, tá bom? Ó, o Baldez entrou aí também, boa noite, Baldez, né? E aí, Paulo está falando aqui, né? Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Porque Paulo, ele está falando aqui ao povo de Tessalonicenses, aquilo que ele já tinha falado no discurso dele quando ele estava pregando, né? Daniel, paz, Baldez, beleza, tamo junto, né? Boa noite aí, Dan. Então Paulo está relembrando aqui daquilo que eles já tinham falado, né? Paulo falou, olha, vai chegar um tempo em que nós iremos sofrer pelo evangelho, sofrer perseguições e por muitas vezes também até o martírio, né? As pessoas elas vão ser entregues, vão ter que entregar também a sua vida por amor ao evangelho. E agora Paulo está relembrando a eles aquilo que ele já tinha falado, né? No versículo 4, pois quando ainda estávamos com vocês,
predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Então Paulo aqui, ele manda Timóteo temendo com que, quando Timóteo voltasse, Timóteo trouxesse a ele más notícias, né? Más notícias quais? Que o povo se rebelou, que o povo, por influência humana, eles não aguentaram a pressão, né? Que o povo, eles não conseguiram suportar tudo que Paulo tinha falado para eles suportar, né? Então Paulo, ele fica inquieto e ele manda ali o Timóteo para que enviasse notícias, né? E agora, quando ele envia Timóteo, Timóteo está ali com o povo, e agora Timóteo regressa, né? Ele volta para Atenas, aonde Paulo estava, quando ele estava escrevendo essa carta aos Tessalonicenses. E no versículo 6 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses ele diz: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a necessidade e tribulação. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor, pois que ação de graças, podendo render a Deus, no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos, por causa de vocês, diante de nosso Deus. Oramos noite e dia com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Então Paulo, Timóteo, na verdade, ele regressa e ele traz boas notícias, né? Dizendo, olha Paulo, o povo está com saudade também de você. O povo, ele não está só resistindo, como eles estão guardando a fé. E eu pergunto para você nesses dias, o que você tem feito com a sua fé? Qual que é o caminho que a sua fé tem trilhado nesses dias? Será que você tem suportado as aflições que têm acontecido no nosso dia a dia? Será que você tem suportado tudo que tem acontecido durante esses dias aí, a tribulação que está acontecendo? As aflições do mundo, né? Aquilo que o mundo tem posto a nós, será que você tem suportado? Porque esse povo aqui de Tessalonicenses, eles estavam sofrendo, não é uma perseguição virtual. É igual tem muita gente que sofre somente uma perseguição virtual, né? Como que é essa perseguição virtual? É somente nas redes sociais. A pessoa posta uma coisa, a pessoa vai lá, denigra a imagem dele, pronto, só fica nisso. Mas aqui esse povo não estava só nisso. Esse povo aqui estava sofrendo na carne, pessoas estavam sendo mortas, né, pelo evangelho, por aquilo que Paulo tinha pregado, que Cristo, ele era rei, ele era soberano sobre todos, né? E agora algumas pessoas falaram que Paulo estava pregando contra César e que os seus discípulos também queriam o reinado de César. E aí aconteceu vários martírios, né? Pessoas foram mortas de verdade. Não era somente um ataque cibernético, né? Um ataque na rede social. Não, o ataque aqui era pessoal, o ataque aqui era físico mesmo. Pessoas estavam sendo mortas, né? E tem muita gente que desiste, sabe, da caminhada por tão pouco, tão menos. Por que você desistiu, fulano? Porque fulano, eu postei um vídeo, fulano não gostou e falou que meu vídeo não era bom. Aí a pessoa vai e desiste. Gente, a gente precisa crescer, né? Agora a gente vai aqui para a segunda etapa da carta, a qual Paulo entra, que é o crescimento, né? O crescimento, uma vida que agrada a Deus. E nós podemos ver aqui que Paulo, depois dele saber dessa notícia que Timóteo traz a ele, ele ora pelos Tessalonicenses, né? No versículo 11 aí do capítulo 3, que o próprio Deus, o nosso Pai e Jesus,
o nosso Senhor, prepare o nosso coração para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Gente, tem como aumentar o amor? Tem. Tem como aumentar o amor um pelos outros, a fim de que o coração de vocês sejam fortalecidos em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor com todos os seus santos, né? Então aqui Paulo está falando, gente, olha só, a minha oração é que Deus aumente o amor de vocês, que vocês vivam em uma vida de santidade, sabe? O que Paulo sempre pregou aqui sempre foi um Cristo ressurreto, um Cristo da cruz, um Cristo que venceu, mas um Cristo que também venceu na santidade. Não adianta nada a gente vencer muitas vezes os nossos medos, os problemas, e a gente não viver uma vida em santidade. Não adianta nada. Nós precisamos manter a santidade em Deus, né? O Luiz está falando aqui, ó, cristãos eram queimados vivos e serviam como tochas humanas. É verdade, Luiz, né? Aqui, se a gente sair agora na nossa rua aqui, vai ter um poste, né, aceso com uma eletricidade. Mas naquela época, cristãos eram os postes, cristãos eram as luzes, né? Porque os cristãos eram mortos, pendurados e ainda tacavam fogo neles. Eles incendiavam os cristãos, né? E a perseguição era dura mesmo, né? Essa carta aqui é a carta mais antiga de Paulo, porque foi bem no começo do ministério dele mesmo, né? Quando ele estava ali 18 meses em Coríntios, né? Quando ele estava ali em Atenas, que ele escreve essa carta. Então, aqui a perseguição, ela era real e ela era muito ostensiva. Era uma perseguição mesmo ostensiva, né? Como a gente vê aí a perseguição que está contra o Lázaro, né? Que está fazendo tanta atrocidade, né? A perseguição para os cristãos era mais ou menos daquela forma, né? Os romanos, eles atacavam mesmo, os gentios atacavam, os judeus mesmos, né, que não acreditavam, eles atacavam mesmo e eles matavam sem dó e piedade, né? Ó, o Romulo falou também que no TikTok, né? É verdade, Romulo. Tem muita gente que posta aí no TikTok e sente a perseguição aí, não gostei do seu vídeo, e a pessoa já desiste. E não é assim, gente. A gente é formado, o cristão, ele é formado no fogo, né? Por que no fogo? Porque o fogo é a última etapa, é onde dá brilho, é onde dá força, é onde a etapa final é vencida. Então, essa aliança aqui, ó, o último processo dela que foi feito foi no fogo. Por quê? Porque o fogo foi que moldou ela. Foi o fogo que trouxe forma. E não tem como mais. Olha só, essa aliança aqui, ó. Não tem como mais essa aliança ser formada. Porque ela já foi formada. Se eu quiser formar ela, vai ter que ser derretida de novo no fogo. Somente o fogo vai derreter essa aliança, né? Se eu jogar na parede aqui, ela vai amassar, ela vai trincar e não tem como mais recuperar essa aliança, só fazendo outro. E nós cristãos, nós precisamos ser formados, forjados no fogo, né? Então, se você não gosta do fogo, corre para o fogo, que é lá que você vai ser forjado, né? Minha mãe entrou aí, benção mãe, tudo bem? Boa noite. Rafaela, Alice também, que completou aniversário durante essa semana aí. O Alice foi ontem, a Rafaela foi dia 13, né? Desejar aqui os meus parabéns para vocês aí, que Deus abençoe vocês, que Deus dê muita graça, muita saúde, muita felicidade para vocês também. Né, gente? Continuando aqui, a gente está em 1 Tessalonicenses 4 agora. A vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e o exortamos no Senhor Jesus que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Gente, perceba aqui que a caminhada cristã, ela não é um regresso. Você não pode regredir na sua caminhada cristã. Mas do que você está falando? Eu falo numa caminhada regressa.
é que as pessoas elas se libertam, tanto que Paulo falou isso. Não volte para aquilo que você já foi liberto. Tem muita gente que, vamos supor, na bebida. Tem muita gente que tem problema com o alcoolismo, né, com a bebida. E aí essa pessoa ela não fala assim, eu tenho esse problema. Ela passa um pano aí vem para Cristo, passa um pano, não, tá tudo bem, tá tudo legal, eu não preciso de ajuda, eu já sou liberto disso, pai, papá, beleza. Aí a pessoa ela vai pregar num bar, vou colocar assim, vai pregar num bar. E aí a pessoa ela não foi liberta ainda. E ali ela começa a ver a bebida, ela começa a ver as coisas que ainda atraem o coração dela. E o que ela faz? Possivelmente ela vai regredir. Talvez ela vai tomar um gole, talvez ela vai tomar uma cerveja sem álcool, mas isso é uma regressão. Não é algo que você está progredindo, você está regredindo. Né? Então, a caminhada cristã ela é uma caminhada de progresso, ela não é uma caminhada de regresso. Você não pode e não queira regredir na sua caminhada. Ó, o Luiz falou, é um processo dolorido, mas necessário. É verdade, Luiz. Né? É um processo dolorido. O processo do fogo é um processo dolorido, mas é necessário. E agora Paulo está falando aqui, ó, vocês devem viver e agradar a Deus. E efetivamente estão fazendo vocês continuarem a progredir cada vez mais. Então, uma forma de você progredir é você agradar a Deus. E uma forma de você também progredir na sua caminhada cristã é você servir as pessoas. Porque quando você serve as pessoas, automaticamente você está servindo a Deus. Não sei se você sabe, mas quando você serve a pessoas, você está progredindo e você está agradando também a Deus. Você está, de uma forma ou outra, servindo ao próprio Deus. E ele continua, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. E agora ele entra no assunto a respeito da imoralidade sexual. Sempre Paulo ele vai tratar essa imoralidade sexual porque é algo que nós precisamos falar. Nós precisamos tratar. Principalmente agora no nosso tempo, né, onde tem aí trisal, onde ainda tem o homossexualismo, onde tem a libertinagem, onde tem aí o LGBTACDEF, e ele coloca tanta coisa, né? XZ, mais, menos, quadrado, triângulo, tantas siglas agora que criaram, né? De uma imoralidade sexual. E Deus ele sempre foi contra a imoralidade sexual, a perversidade sexual. Por quê? Porque a imoralidade sexual ela traz a nudez, ela traz, por muitas vezes, a intimidade. E essa intimidade ela foi feita para o casamento, ela foi feita para o casal, né? Então nós precisamos aí reverter aí essa situação. Como que a gente vai reverter essa situação? Pregando a verdade. Não tem como você destruir a mentira se a verdade não chega. Porque aonde a verdade está, a mentira ela é destruída, né? Até hoje tem que ser tratado, verdade, mano. Luiz tá falando, hoje em dia tem até swing e gospel. Meu Deus, misericórdia. Gente do céu, que trem é esse? Né? Que trem é esse aí, gente? Pelo amor de Deus. Swing e gospel. Gente, a gente tem que combater isso aí, ó. E Paulo vai falar, ó, que se abstenham da imoralidade sexual. Ele não tá falando, gente, vocês precisam fugir. Vocês precisam tomar cuidado. Vocês precisam focar só nisso. Não, ele tá falando assim, ó, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, né? Em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E agora Paulo está comparando os gentios com os crentes, né? Com aqueles que sabiam a verdade. O Luiz está falando, fizeram uma pergunta se isso é pecado.
só porque tem um nome de gospel. Meu Deus, só entre crentes. Gente, meu Deus, tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado, né? E a Bíblia fala dessa imoralidade. E tem muita gente, Luiz, né? Entrando aí no mérito que você falou, tem muita gente que coloca o nome gospel no final para colocar o seu desejo oculto. E Paulo está falando aqui, ó, desse desejo oculto. Desejos imorais, como os gentios, né? Aquelas pessoas que não sabem controlar o seu próprio corpo. E aí Paulo está falando disso aqui, ó. E aí a pessoa, ela coloca lá swing, aí no final ela coloca o gospel, né? Para dizer assim, ó, eu tô respaldado pelo gospel. E muitas vezes o gospel é um pecado, viu? Muitas vezes aquilo que acontece dentro do gospel, da palavra gospel aí, é pecado. Não entende o mundo gospel, entenda a palavra gospel, né? Muita gente aí coloca, é porque eu sou gospel hoje em dia. Aí tem swing gospel, tem adultério gospel, tem cerveja gospel, tem um monte de gente, né, colocando aí argumentos, colocando o gospel como o seu pilar, como a base de tudo, né? A Daiane falando, esses aí vão pro inferno gospel. Infelizmente, né? Existe também o inferno gospel, separado, só para os gospel, né? Aqueles que gostam da cervejinha gospel, aqueles que gostam do swing gospel, da baladinha gospel. Esses aí, com certeza, tem um lugar preparado para eles. E é através da palavra, é através desse ensinamento que nós estamos fazendo aqui, é que nós conseguimos mudar essa cultura, porque isso é uma cultura, né? Tem uma pergunta aqui, a Kelly perguntou assim, o que seria servir pessoas para agradar a Deus? Né? Servir pessoas para agradar a Deus, Kelly, é você servir de coração. Porque tem muita gente que fala assim, eu sirvo a Deus, mas serve aos seus próprios interesses. Eu sirvo a Deus, mas eu faço o que eu quero. E não, por muitas vezes não é isso não. E por muitas vezes você servir pessoas, você está servindo a Deus. Como? Você tem a condição, né, de ajudar alguém que está passando por um momento, né, que está passando por um momento aí difícil, né, de dificuldade. E aí você, em seu coração, você vai lá e compra uma cesta básica, faz uma feira, né, chamada feira aí, e aí você entrega para essa pessoa e você a alimenta. Automaticamente, o que acontece? Você está servindo a Deus. E a própria palavra diz lá em Provérbios que quando você dá esmola, quando você dá esmola para alguém, você está emprestando a Deus. Você está emprestando ao próprio Deus quando você dá algo para alguém, né? Principalmente esmola. Por quê? Porque aquele rapaz, aquela moça, seja lá quem for que esteja recebendo, ela não tem um senhor, ela não tem um trabalho, mas ela tem um senhor sobre todos. Quem é? É o próprio Deus. Então, quando eu sirvo a pessoas, eu estou servindo a Deus. Quando eu sirvo você, agora, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou servindo a pessoas. Estou servindo a você, de alguma forma eu estou servindo. Né? Então, automaticamente também eu estou servindo a Deus. Né? Mas muitas pessoas, infelizmente, elas querem servir a um grupo seleto. Não, eu só sirvo fulano porque fulano me devolve. E não é assim. No reino de Deus não existe essa de você dar com a mão e você já puxar com a outra. Não tem dessa, né? Então, é isso aí, tá, Kelly? O que seria servir pessoas para agradar a Deus? Seria servir com aquilo que você tem, com aquilo de melhor que você tem, que você possa oferecer para alguém, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Tá falando a respeito também do trap gospel. O trap gospel é como se estivesse usando uma máscara para camuflar o desejo da carne. É verdade, Alisson. Tem muita gente que coloca aí o nome gospel para camuflar aquilo que está no seu coração, né? Que Paulo está falando aqui, ó. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Tem homens que não pensam com a cabeça de cima, só pensam com a outra cabeça. Tem mulheres que só pensam no fogo que ela tem. Tem pessoas que só pensam só em si mesmo, né? E nós não podemos ter esse pensamento.
Nós precisamos controlar os nossos estímulos. É isso que Paulo está trazendo. É isso que Paulo está fazendo. Olha, vocês precisam controlar os seus desejos. Vocês precisam se abster da imoralidade sexual. Ó, o Luiz falou aí, ó, a obra social, quando feita sem méritos humanos, agrada a Deus. É verdade. Tem muita gente, entende isso aqui no seu espírito e compreende comigo isso. Tem muita gente aí que não é do mundo gospel, não é de uma igreja, não é de um ministério, não é de lugar nenhum e agrada a Deus. Sabia? Tem muita gente mesmo que oferece tudo que elas têm para servir a pessoas. E automaticamente essas pessoas estão servindo a Deus. Então nós precisamos servir a Deus e servir a pessoas também. Servir a Deus não é você servir do seu modo, do seu jeito, do seu interesse. Não. Servir a Deus é você, por muitas vezes, tirar, né, o seu querer para fazer o querer de Deus. Isso é você servir a Deus. Tá bom? A obra social, quando é feita sem méritos humanos, ela agrada sim ao coração de Deus. Agrada e agrada mesmo. E aí Paulo continua, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, quem também dá o seu Espírito Santo a vocês. Que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Imagina, gente. Imagina uma igreja que ela não é pura sexualmente. Imagina essa igreja que não é pura sexualmente, mas ao mesmo tempo ela faz ações sociais. Imagina como ia ficar, como vai ficar, na verdade, a mente da pessoa que está recebendo. Imagina, ela pegando aquela cesta e fala, cara, olha só isso. A igreja ela é boa em ação social, mas ela é ruim em ações. Porque essa mesma igreja que me deu uma cesta básica é a mesma igreja que tem um casal trisal. É a mesma igreja que tem um pastor homossexual, uma pastora homossexual, né? Ela vive uma impureza sexual, o pastor não é casado, o pastor fica com as irmãs da igreja. Gente, olha só a confusão que é isso. E Paulo está pregando sobre isso. A imoralidade sexual é tudo isso, né? O pastor ele tem que ser casado. A pastora ela tem que ser casada, né? Não existe um ministério aí solitário de pastor. Não existe. Por quê? Porque quando o pastor ele não é casado, ele abre até mesmo uma brecha para que a igreja fale dele e para que também as pessoas pensem dele. Por mais que seja o melhor pastor do mundo. Pastor que não é casado, ele não pode exercer o seu ministério pastoral. E Paulo ele vai tratar sobre isso. Né? Então, assim, nós temos que ver aqui, e Paulo está falando assim, ó, vocês têm que se abster da imoralidade sexual. Vocês têm que se abster. Não dar brecha. O que Paulo está falando aqui, vocês não podem dar brecha de maneira alguma para a imoralidade entrar no coração de vocês. Ou entrar até mesmo nas igrejas. O gospel aí, igual o Luiz falou, do swing gospel. Gente, que evangelho é esse que essas pessoas estão vivendo? Sabe? Estão ocultando os seus pecados. Estão ali passando pano nos seus pecados. Né? Como até o Alisson falou aqui, né? Estão camuflando, né? Estão mascarando o seu pecado. Então Paulo está falando aqui, ó, vocês têm que se abster, porque vocês têm que ser santos, irrepreensíveis no Senhor. Imagina se, vou colocar Jesus, mas em nome de Jesus não me entendam mal. Imagina se Jesus viesse na terra e tivesse um ministério totalmente defraudado em impureza sexual. Né? Nós temos aí o exemplo até mesmo de Eli. Né? O exemplo de Eli, sacerdote Eli. Que os seus filhos
eles faziam orgias no templo. Os filhos de Eli faziam orgias no templo. Né? Eles pegavam mulheres, prostitutas no templo, na frente do templo, dentro do templo. E olha só como que acabou, né, o ministério de Eli com os seus filhos. E Eli não repreendia os seus filhos. Tanto que o profeta Samuel, mesmo pequeno, o profeta Samuel ainda profetizou na vida deles. Então, assim, nós temos que ser santos sim, como o Senhor é santo. E nós sabemos que a impureza sexual, ela deixa com que as pessoas, elas vejam Cristo em nós. Gente, o nosso pecado, ele não fere só o coração de Deus. Não fere somente o coração de Deus, não nos afasta só do coração de Deus, mas nos afasta também do corpo de Cristo. Faz com que o corpo de Cristo seja denegrido. Faz com que toda a obra que Cristo fez, ela, por muitas vezes, se jogue por água abaixo. Né? E ele é um cara que retrata isso, porque ele de nenhuma forma, ele fez com que os filhos dele parassem. E aí Deus levanta o profeta Samuel, coloca o dedo na cara de Eli e fala, olha, os seus filhos irão morrer. E a arca será tirada de vocês. A presença do Senhor será tirada. Porque há uma libertinagem, há uma liberalidade aí sexual. Sabe? Nós precisamos falar sobre isso. E Paulo está falando aqui, ó, portanto, rejeita essas coisas. E quem rejeita essa palavra que eu estou dizendo, não está rejeitando uma pessoa, está rejeitando o próprio Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. E Paulo já muito bem já falou, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo não sai de nós, ele faz morada dentro de nós, mas tem como a gente entristecer a ele. Né? E essa é uma palavra que muitos não querem ouvir. Essa é uma palavra a qual muitos eles rejeitam ouvir essa pregação, essa é a verdade. Porque eles não querem se libertar. O problema hoje em dia é que as pessoas elas não querem santidade. Elas não querem se libertar. E Paulo está trazendo aqui a nós. Nós precisamos nos abster. Aniquilar essa imoralidade sexual do nosso meio. É pastor ficando com ovelha, é ovelha ficando com pastor, é membros, né, jovens transando antes do casamento. Sabe? São pessoas que no noivado, não, a gente noivou, agora a gente tem liberdade para fazer o test drive, para saber se é bom. Moço, que evangelho é esse que essas pessoas estão vivendo? Né? Namorado, dormindo com namorada. Sabe? E nós precisamos voltar. Aquilo que Paulo está falando aqui, voltar à essência. Voltar à essência da santidade. A essência da santidade é essa. Que nós sejamos santos como o Senhor é santo. Que nós façamos aquilo que o Senhor faria em nosso lugar. E agora ele também vai trazer aqui uma exortação ao amor fraternal. E aqui eu estou falando da vida que agrada a Deus. Eu estou no contexto da vida que agrada a Deus. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade vocês estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês que progridam, cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista do que de fora, com dignidade à vista dos de fora, e não venham a precisar de nada. Então Paulo vai trazer aqui agora, falando, ó, quanto ao amor fraternal, vocês têm. Vocês são top nisso. Né? E Paulo, só para concluir o raciocínio da libertinagem sexual, é que naquela época existia uma deusa chamada, acho que Hermafrodite. Né? Essa deusa ali, ela era a deusa do amor. Não é? É Afrodite, na verdade. Afrodite, ela era a deusa conhecida, a deusa do amor. Né? Que ela tinha ali mais de 100 prostitutas
que faziam realmente culto a essa deusa, aí, né? E ali, esse povo de Tessalonicenses, eles estavam passando por isso. Eles estavam passando exatamente isso, né? E Paulo está aqui batendo em cima disso, falando para eles, olha, fiquem firmes no Senhor. Fiquem firmes no Senhor. E agora Paulo vai trazer aqui um amor fraternal, né? E ele está falando, olha, vocês, no amor fraternal, vocês estão top. Mas vocês não podem ficar somente nisso. Vocês precisam progredir nisso, né? Exortam uns aos outros e se empenham a viver tranquilamente. Cuidado do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos. Agora Paulo ele está falando assim, ó, vocês não podem ficar em casa esperando com que venha alimentos na mão de vocês. Luiz falou, estão pecando com um demônio e querem ser tratados como uma criança. Tempo de santidade ao Senhor. É verdade, Luiz. É tempo de nós crescermos maturamente, né? Crescermos em Cristo. Tem gente que realmente está pecando aí como um demônio, né? Está vivendo com uma vida como um demônio na terra e ainda quer entrar no céu, sendo que o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Então tem gente aí que está vivendo a vida como um demônio e acha que vai gozar num céu tranquilo, né? No céu de uma santidade. Não. Deus ele requer uma santidade nossa agora. Ele não quer uma santidade amanhã, né? Santificar é agora. A santidade é agora. E agora Paulo, ele está falando a respeito até mesmo daqueles que trabalham, que nós precisamos trabalhar com as nossas mãos para que nós não venhamos precisar de outras pessoas. Gente, isso aqui é libertador. Isso aqui é libertador. Nós precisamos trabalhar com as nossas próprias mãos para não somente depender dos outros, mas para que a gente tenha ao que oferecer. É isso que Paulo está falando. Olha, vocês precisam trabalhar para que vocês não dependam dos outros e para que vocês tenham também alguma coisa a oferecer. Por que que estava acontecendo? Porque tinha muita gente, entrou dentro daquela igreja ali uma doutrina dizendo assim, ó, que aquilo que eles estavam vivendo já era a vinda de Cristo. Que Cristo não iria voltar, Cristo já tinha voltado naquele tempo. Então muitos cruzaram os braços e falou, já que Cristo está voltando, então para que trabalhar? Se ele já está à porta. Então para que trabalhar? Né? E eles cruzaram o braço. E agora Paulo está falando, cara, não viva assim. Vocês precisam trabalhar. Vocês precisam viver daquilo que vocês têm. Né? Boa noite, Célia, tudo bem? Saudade aí, Pai do Senhor. Né? Boa noite, Bia também, que entrou, minha prima aí. Um beijo no coração. E agora ele vai trazer luz a algo aqui da situação dos que estavam sendo mortos, né? A situação dos mortos, porque estavam tendo martírio, né? A igreja estava tendo aí uma grande perseguição e muitas pessoas estavam sendo mortas. E com tudo isso também surgiu muitas dúvidas ao povo de Tessalonicense. E agora Paulo, ele tira essas dúvidas aqui, né? E ele diz, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, dos que estão mortos, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então, aqueles que morreram também, e morreram crendo que Jesus morreu e ressuscitou, eles também irão participar da ressurreição de Cristo. Porque muitos estavam acreditando, né, por conta da doutrina que estava sendo instaurada naquele tempo, que não existia vida após morte, que as pessoas estavam morrendo à toa. E Paulo está falando aqui, ó, olha, se vocês acreditam que Jesus morreu e ele ressuscitou, vocês também serão participantes dessa ressurreição, né? Então, aqueles que estão morrendo agora, aqueles que estão morrendo em martírio, estão sendo jogados no fogo, estão sendo tocha humana, eles irão ressuscitar também com Cristo. E agora ele continua no versículo 15. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós,
os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está falando aqui do arrebatamento. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Haverá um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com esta palavra. Gente, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa que Paulo está trazendo aqui a nós, né? Ele está falando daqueles que dormem, que nós não venhamos ser ignorantes daqueles que dormem, né? A gente teve muitas perdas no ano passado. Pessoas queridas, né, a qual nós perdemos. Eu perdi mesmo a minha bisavó, perdemos aí a Giovana, né? Perdemos pessoas, perdemos assim, entre aspas, né? Perdemos pessoas a qual nós tanto amamos, né? Mas nós sabemos que um dia haverá um arrebatamento da igreja, haverá a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. E Paulo, ele faz uma comparação aqui, se você for aprofundar um pouco nesse estudo do capítulo 4, você vai ver que Paulo, ele faz aqui uma comparação até mesmo da comitiva que César mandava antes dele ir para Roma ou para algum lugar, né? Paulo, ele mandava uma comitiva para que quando ele chegasse, houvesse uma grande festa. Haveria ali uma grande festa. Quando ele chegasse, as pessoas iriam ali e ali haveria uma grande festa. Viva César, viva César. E aí César, ele era colocado ali no pedestal, porque ele estava adentrando a uma cidade, né? César adentrava ali uma cidade com o seu cavalo, né? Com o seu cavalo branco. E ali ele ia todo pousudo, né? E ali existia guardas para fazer a sua escolta. E ali o povo ia declarar, viva César, viva César. Então Paulo mandava cartas dizendo, olha, tal dia eu estarei chegando na cidade, preparem o povo. E agora, esse mesmo modo que o povo romano usava, é o mesmo texto que agora Paulo, contexto, na verdade, que Paulo usa para falar da vinda de Jesus. E Paulo está falando, olha, aquele que morreu, ressuscitou, ele também vai vir em glória. Não podemos ficar tristes, né? Porque no versículo 16 aí, ó, que ele está dizendo no capítulo 4, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Então haverá um encontro aonde os mortos ressuscitarão, e nós que, se estivermos vivos, nós teremos um encontro com o Senhor nos ares. Nós seremos transformados, né? Haverá ali a transformação no piscar de olhos, haverá ali a transformação, seremos transformados e nós teremos um encontro nos ares com o Senhor. Né? Boa noite, PH Duarte, tudo bem? Então Paulo está falando dessa vinda de Jesus, a qual os mortos ressuscitarão primeiro e nós encontraremos com o Senhor nos ares, quando soar a trombeta. Então a trombeta, ela fará com que os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam atentos aos céus. E automaticamente, né, nós iremos ouvir e nós estaremos preparados e prontos para encontrar o Senhor nos ares, nos céus. Né? Que palavra gloriosa. Gente, aqui a gente finaliza essa live, né? A partir de agora eu vou continuar, a gente vai fazer uma nova live, né? É só para modo de edição isso aqui que eu tô falando, tá bom? Você que tá chegando aí, o PH, a Jéssica, né? A Jéssica Driele, a Jazz, seja bem-vinda.